Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês hoje o que são os painéis e as diferentes formas de painéis do Dynamics CRM. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like na confiança, já comenta, compartilha o vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal ou não conhece, fica até o final do vídeo, assiste. Se o conteúdo for relevante para você, se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha porque ajuda muito aqui na divulgação no YouTube. A ideia é mostrar para vocês um pouquinho do painel comum do Dynamics 365 e também do painel de experiência interativa. Então, qual é a diferença dos dois? Quando usar um, quando usar o outro? Quais as características próprias de cada um? Sem mais delongas, bora para a prática! Dentro do make.powerapps.com, criei uma solução que é chamada painéis. E dentro dela já adicionei aqui a tabela de conta, mas vou criar o primeiro painel que eu mostrei para vocês, que é o painel comum, tá? Então, clico aqui em novo e vou até painel. E eu tenho a parte do Power BI Embedded, ou eu posso criar aqui os painéis visão geral, tá? Então, se eu quero ele com 2 colunas, com 3 colunas, 4 colunas, vou colocar aqui 2 colunas. E já vou conseguir aqui editar o meu painel. Então tá aqui, ó, o painel. Vou dar um nome para esse painel. Eu vou por aqui painel de demonstração. Prontinho, painel de demonstração. Então o que eu posso fazer, ó? Vamos supor que aqui do lado esquerdo eu queira colocar uma exibição, uma grade, um subgrid, né? Seja lá como é que você chama, uma lista. Eu clico aqui nesse ícone de lista e adiciono a lista que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a tabela de contas. Aqui eu seleciono qual tabela eu quero e qual exibição eu quero mostrar. Então, vamos supor que eu queira aqui mostrar as minhas contas ativas. Clico em adicionar, já está aqui, tá bom? Eu posso também dar 2 cliques aqui na lista e editar algumas informações. Então, por exemplo, editar o rótulo e fazer o rótulo aparecer dentro do meu painel. Se eu quiser trocar aqui qual exibição vai mostrar como padrão, eu posso exibir aqui a caixa de pesquisa, que é o local ali onde você pode clicar e fazer o filtro, né? Buscar algum registro. Exibir o índice de exibição. Então, vou mostrar aqui para vocês, quando eu estou dentro de um painel, vou abrir aqui de novo o painel de vendas. Ele permite que eu altere a minha exibição. Então, estou aqui, em vez de minhas atividades, eu posso clicar aqui e colocar atividades abertas, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, não quero que apareça esse filtro, ou eu quero que apareça esse filtro e mostre todas as exibições disponíveis, ou simplesmente eu venho aqui e falo assim, eu quero que mostre, mas que vá aparecer apenas algumas exibições e eu posso selecionar qual dessas exibições eu quero, tá bom? Então eu vou selecionando aqui a exibição que eu não quero, vou removendo e depois ele vai aparecer só as que você selecionou, tá bom? Eu também tenho a opção aqui de gráfico, se eu quero habilitar os gráficos ou não, posso habilitar aqui nas minhas opções de gráfico. Coloquei aqui OK, pronto. Do lado direito eu quero colocar um gráfico. Então, eu venho aqui em inserir gráfico. De novo, procuro lá qual é a tabela que eu vou utilizar, qual a exibição que eu quero utilizar, ou seja, qual é o filtro que vai ter aqui no meu gráfico e qual gráfico eu quero utilizar. Você pode criar novos gráficos, eles vão aparecer aqui também. Pronto, selecionei o que eu queria, ele vai trazer uma pré-visualização aqui para você ver se é realmente isso que você precisa. Clico em adicionar. E assim vou inserindo, tá? Eu posso utilizar aqui, ó, o assistente, que é aquela inteligência artificial que vai te notificar de insights que o próprio Dynamics vai gerar. Se você quiser colocar aqui dentro um iframe, clicou aqui, seleciono qual é o iframe, coloco aqui dentro a URL, então pode embedar uma URL aqui dentro e
dá um OK, ele vai aparecer. Ou se você quiser embedar um recurso da web, ou seja, criar ali um HTML, sobe o HTML dentro de um recurso da web, coloca ele aqui dentro, vai funcionar também perfeitamente. Legal. Pô, Jimmy, essa caixinha de assistente aqui é muito grande, né? Eu vou colocar aqui do lado, por exemplo, ó, uma lista de oportunidades. Então, vou por aqui, ó, minhas oportunidades abertas. Mas essa caixinha de assistente, pô, é muito grande. O que eu faço? Como que eu posso mexer nela, né? E também coloquei no lugar errado. Tem como ordenar? Eu preciso refazer o de cima lá embaixo? Cliquei aqui no assistente e com a tecla do mouse para cima, do mouse não, desculpa, a tecla do teclado para cima, cliquei, ele leva aqui o assistente aqui para cima. A mesma coisa eu vou fazer ó, com oportunidade, cliquei para cima, pronto. O assistente está aqui e as minhas contas, empresa está aqui embaixo e o gráfico aqui embaixo também. Legal, o assistente está muito grande. Como que eu posso diminuir aqui, deixar ele menor? Então, cliquei aqui no assistente, ele está selecionado aqui, ó, a borda preta. Cliquei aqui nos 3 pontinhos e eu posso aumentar a largura, diminuir a largura, altura e também aumentar e diminuir a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a largura, olha só, ele ficou menor. E agora eu vou vir aqui e vou aumentar a largura da minha oportunidade. Ele deu uma quebrada, arruma aqui com o teclado, igual eu falei para vocês, ó. Vou clicando aqui para cima, pronto. Ajustei, editei aqui o que eu precisava, já está no formato que eu quero. Cliquei aqui em salvar. Ele vai terminar de salvar. Clico aqui em fechar. Vou publicar esse meu painel, inserir ele dentro do meu aplicativo se ele já não estiver lá. E vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Então, aqui dentro dos painéis, eu posso vir aqui, painel de demonstração. E aquele painel que a gente acabou de criar vai estar aqui. Então, está aqui, ó, assistente, minhas oportunidades, contas ativas e o gráfico que a gente colocou. Lembrando que ele é responsivo. Então, se eu tiver com uma resolução da tela do meu computador, né, menor, maior, ele vai se adequar. Então, por exemplo, quando eu maximizo aqui o meu menu, ele cria que coloca o assistente na tela todo. E se eu tenho uma visualização aqui mais ampla, né, do meu painel, eu consigo enxergar naquele formato que nós colocamos lá dentro, tá bom? É assim que a gente cria o primeiro tipo de painel, o painel mais comum. E para criar o outro painel, nós vamos voltar lá para dentro do nosso aplicativo, da nossa solução. Vamos abrir a tabela. Então, no nosso caso aqui, eu vou abrir a tabela de conta. Vou colocar aqui, ó, tabela de conta. E aqui dentro eu vou vir em painéis, tá bom? E aqui eu vou poder adicionar o painel. Seleciono o formato que eu quero adicionar ao meu painel. Vou criar aqui, ó, divisão geral de 2 colunas. Ele vai abrir aqui essa tela de painel. Vou dar um nome, então vou por aqui demo painel interativo. Ele já está aqui, ó. Filtrar por entidade de conta. Eu coloco a exibição padrão que vai ser utilizada. Então, vou por aqui, ó, contas ativas. Lembra que eu falei que o painel interativo ele tem um filtro, né? Naquele exemplo lá que eu mostrei era a data de criação. Eu posso colocar aqui, então, qualquer campo de data. Já vai ficar disponível aqui para a gente utilizar. Então, vou por aqui, ó, data de modificação, por exemplo. E eu já posso deixar o padrão, ou seja, só quero ver o que é hoje, ontem, essa semana, último trimestre. Coloco aqui a opção que vai mais adequada. Vou deixar aqui no hoje. Então, aqui em cima eu tenho a minha primeira seção dos gráficos e a segunda seção das minhas listas, tá? Então, ó, aqui embaixo nas listas eu clico e vou adicionando as listas que eu quero enxergar. Então, eu quero enxergar as contas ativas, quero enxergar as contas que eu sigo e quero enxergar também, por exemplo, as contas inativas. Pronto. E aqui em cima eu coloco quais gráficos eu vou utilizar ali para fazer o filtro nas minhas exibições. Então, aqui, ó, contas por proprietário e no outro aqui eu vou utilizar, por exemplo, contas por setor.
Adicionei aqui os meus 2 gráficos, salvo, fecho e publico. Se tiver necessidade, coloca o formulário, o painel aqui dentro do aplicativo, tá? Então, por exemplo, aqui em contas, ele já está aqui todos, ele já vai automaticamente. Caso não esteja todos, você precisa adicionar e publicar aqui também o seu aplicativo. Então, dentro do Dynamics, lá na tabela que eu criei o meu painel, vou colocar aqui nos 3 pontinhos, abrir painéis. Ele vai me mostrar tanto o que eu acabei de criar, quanto o outro que eu tinha mostrado para vocês. Então, eu posso ter mais de um painel, posso alternar entre os painéis. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 2 contas ativas cuja edição foi feita hoje, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ontem, já não tem mais nada, porque a edição, né? A data de modificação aqui tem que ser hoje, tá? Legal, então eu tenho aqui os meus filtros, as minhas exibições. Eu posso clicar no meu filtro visual. Então tá aqui, ó, contas de proprietário, né, por setor. Pô, deixa eu ver só o que o Jimmy fez. Clico aqui no Jimmy, ele faz o filtro aqui de todas as exibições aqui embaixo por esse filtro que eu selecionei. Então cliquei no Jimmy. Tá aqui, ó, as exibições fizeram um filtro e os outros gráficos, né, no caso aqui o meu outro gráfico fez o filtro. Posso limpar e eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, deixa eu ver todo mundo que é de tecnologia e informação e também que é do Rafael Belizari. Então eu posso cumular os meus filtros. Nesse caso aqui, né, ele deu um só, porque é o mesmo registro, mas eu posso cumular filtros aqui sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!